Uma vez eu ouvi uma Exatamente. pregação que se chamava o 1%. O nome da pregação era 1%. Então o pregador falou que 99% Jesus já fez por você, agora você tem que fazer 1% para poder alcançar a salvação. Oh, faz Então, 2 anos e meio que a gente não gravava, a gente se encontrou. E será que o Sopa de Pedras ainda está nas veredas antigas? Quando a gente começou nessas veredas antigas ou a gente mudou, hein? a gente mudou bastante, né? Ainda bem. Você, por exemplo, mudou geograficamente. É. Diga-se de passagem. Você e o Guilherme mudaram geograficamente, o Cleito também, né? O Cleito mudou porque ele agora é pai de quase 3. Quase Guilherme mudou 2,5. porque ele está em... pai de 2,5. Guilherme mudou porque ele está em Portugal, você está na Califórnia. E eu só fiquei mais velho, só. Você é o único que permanece nas veredas antigas, então, né? Só eu permaneci. Não abandonou. A gente tá vindo sem nenhuma informação. Ele tá com tudo já coisado. Algumas considerações? Aí sim, aí. Obrigado, Gabriel. Eu não fico sozinho agora. Eu fiz algumas anotações também. Achei interessante que no vídeo anterior, o Biré que estava gravando com a gente, né? E ele falou assim, olha, eu quero passar minha ideia pessoal aqui. E aí ele pegou, abriu a Bíblia e leu um verso. Mas falando em santidade, por que as pessoas elas falam tanto que a gente precisa ser santo e santo tem a ver com parar de pecar? Tem alguma coisa a ver? A pessoa fala assim, a gente precisa ser santo, a gente tem que se santificar, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nem é uma ideia da pessoa. A pessoa está citando Paulo para ter autoridade na hora de falar, né? Ela cita Paulo, ó, tá vendo? Isso aqui está na Bíblia. Né? Sem a santificação, ninguém vai ver o Senhor. E aí a gente atribui a santificação a mudança de comportamento. Para eu ser santo, eu preciso parar de pecar. E aí, parar de pecar, a gente enumera um monte de pecados que a gente precisa naquele dia elencar, ou aquele dia, naquela semana, na jornada cristã, nós precisamos abandonar esses pecados rumo à santificação. E parece que existe um patamar que a gente vai chegar da santificação, que chegando nesse patamar, aí sim nós estamos preparados para ir para o céu. Se eu tiver sorte, naquele momento que eu atingir o patamar mais alto da santificação, aí se eu tiver sorte, naquele momento, meu nome for passado no livro do céu e eu tiver 100% perfeito, sem pecado, assim, for uma coincidência muito grande, aí eu tô salvo. Você tá frisando bastante. Tem que ser naquele momento lá. Se não tiver 100% aquela hora, se tiver escorregado 30 segundos antes, não tiver pedido perdão, é isso que você tá falando, né? Porque o nosso dia é de altos e baixos, né? Tipo um conta corrente. A gente comete acertos e erros. Só que chega à noite, a gente pede perdão. E quando a gente pede perdão, a gente zera o nosso conta corrente. Então, se o nosso nome for passado no céu de madrugada, depois que você fez uma oração e zerou seu conta corrente, beleza. O problema é que no dia seguinte você acorda, aquela rotina, você já começa a ficar nervoso, irritado e tal, e aí a gente comete pecados de novo. Só que daí, se seu nome for pego ali naquele momento, aí pronto, você já está em pecado, você não está 100% santificado. O que vocês entendem sobre 100% santificados? Eu acho que esse conceito que você falou tem como base a ideia de que santidade é conduta, está relacionado à conduta. Então, se eu me comporto bem, se eu faço as coisas direitinho, se eu tenho uma boa conduta, sou santo. O contrário de santidade, segundo esse conceito, seria uma pessoa que comete erros, que tem uma conduta errada. Então, por exemplo, se eu desejo a mulher do meu próximo, eu não sou mais santo, porque eu estou cometendo um erro. É porque foi colocado na nossa mente, nós aprendemos isso dentro de uma cultura legalista, que o evangelho veio para nos libertar do pecado. Então, a gente precisa correr para longe do pecado, porque se a gente quer ser santo, santidade e pecado estão afastados. Ou você escolhe ser santo, ou você escolhe ser pecador. Existe uma forma de nós sermos santos e pecadores? É impossível você ser santo sem pecado.
Entenderam a pergunta? Você falou duas coisas muito importantes aí, né? Você falou o seguinte, que a gente aprende, a gente pode até, nesse programa, no outro, entender se é isso mesmo, mas a gente entende que o evangelho veio para nos salvar do pecado, ou da prática do pecado. Que Cristo veio a esse mundo morrer numa cruz para que eu possa ser liberto da minha conduta pecaminosa, ou seja, para que eu possa parar de cometer pecado. Então, esse é um ponto inicial que a gente coloca na cabeça. Com base nisso, se Cristo veio e morreu numa cruz para que eu pare de pecar, então a minha salvação depende de eu parar de pecar. Por isso que as pessoas pegam esse verso que você citou, né, que fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Opa, sem santificação ninguém vai ver a Deus. Então, para ver a Deus, para ser salvo, eu tenho que ser santo, eu tenho que me santificar. E aí pega aquilo que o Gabriel falou, né? Que a nossa ideia de ser santo tem a ver com a nossa conduta, com as nossas práticas, com os nossos hábitos, né? Então a gente, quando não peca, a gente está no caminho da santidade. E aí que vem aquilo que você falou lá no começo, falando assim, ó, a gente imagina que, como para ser salvo, eu tenho que estar no caminho da santificação. Se eu desvio desse caminho por cometer algum pecado, eu tenho que voltar logo. Então eu peço perdão e volto logo no caminho. Tem algumas pessoas que falam assim, não, eu nem preciso ser completamente santo e perfeito, mas eu tenho que estar no caminho, tenho que estar me esforçando. Eu tenho que estar, sabe, dia após dia, num trabalho ali constante para conseguir abandonar os meus maus hábitos, senão não adianta. E aí O que importa é a intenção. Isso, a intenção, e como Deus lê a intenção, ele sabe se eu estou me esforçando ou não. Então, se eu cometo algum pecado, eu tenho que logo mostrar para Deus imediatamente que aquele pecado foi errado, eu reconheço que é errado, para ele me perdoar, para ele limpar a minha conta, e eu vou voltar para o meu estado de santidade. Quando eu cometo um pecado, eu saio do meu estado de santidade, eu vou para o meu estado de pecado, de podridão, e eu tenho que voltar logo. Foi que levantou a mão ali, eu vou dar a palavra para ele. Então, Obrigado, só para terminar. professor. Então a gente Tá. Então a gente tem que ter sorte de morrer dormindo, porque aí quando você morre dormindo, você morre depois da oração que você fez para pedir perdão, né? Então quem Se morre você fez naquele oração, dia, meu irmão, tá ferrado. A gente é salvo. Tem que fazer oração também. Sim, Cleiton, por favor. E essa ideia, o pecado com a santidade, então isso nos leva a pensar o quê? Que quando eu sou santo, assimila com a ideia de que sou perfeito, né? Porque a ideia de perfeição também vem de não ter pecados, né? Por isso que existe uma confusão que é muito feita no nosso meio, de que ser santo é ser perfeito. Os dois casos você está sem pecado, você está zerado. Então, quando eu faço minha oração à noite, vou dormir, eu estou dormindo santo e perfeito. Ou seja, Cristo pode voltar. Agora eu posso ir para o céu, né? Então, acho que o importante é a gente entender a origem da palavra santo. Qual é a origem dela, o que ela significa de fato, para a partir desse ponto a gente começar agora a tentar entender o contexto dela na Bíblia, eu acho. Essa pergunta é interessante. Alguém pesquisou sobre isso? O que é ser santo? Agora, Sim. no contexto bíblico, né? Eu pesquisei aqui uma palavra de origem hebraica, né? Que é kadosh. Eu não sou teólogo, mas olha, eu acho que não sei se estou pronunciando certo. Mas Kadosh. o sotaque é meio do sul de Israel, né? É Kadosh. Que significa sagrado, separado, consagrado, mais utilizado como separado. Legal. E eu vou pedir a palavra para passar a palavra para o Gabriel, porque o Gabriel ele já falou uma vez um exemplo falando sobre santidade não ser uma conduta. Lembro de alguns fatos bíblicos, por exemplo, Moisés se encontra na sarça ardente e Deus fala para ele, tira a sandália dos seus pés porque o lugar onde você está é santo. Era um lugar normal, tipo, tinha grama normal, era um deserto. Mas a presença de Deus fazia com que esse lugar fosse santo. Deus tinha separado um espaço e quando Deus separa um espaço, esse lugar se chama santo. Não por causa de alguma coisa que o espaço fez, mas por causa que Deus o separou. Então, o mérito não está nesse espaço. A mesma coisa acontecia com o templo. O templo tinha um lugar santo e um lugar santíssimo. E se chamava assim não porque esse lugar tinha alguma coisa em especial, mas por causa de que a presença de Deus estava ali. Então, se a gente fizer isso com essa relação com as pessoas, lembrando que no Novo Testamento nós somos o templo do Espírito Santo, a referência seria: santa é uma pessoa que foi separada por Deus. E quando a presença de Deus está com essa pessoa, não por mérito do que a pessoa fez, mas porque Deus quis separar e habitar nessa pessoa. É interessante. Só voltando um pouquinho que o Xande estava falando, a lógica que nós aprendemos, que a gente precisa confessar os nossos pecados para zerar o nosso conta corrente. O que nós precisamos hoje é apenas pedir perdão pelos nossos pecados e pedir força para Ele para nós vencermos os nossos pecados. A gente chega numa lógica que Cristo não precisaria ter morrido. Cristo podia ter ido e deixado exemplo só, né? Então, ele é um homem perfeito, nunca cometeu pecado como homem. Então, como ele é o nosso exemplo, também nós podemos... Não, peraí. Eu vou defender agora as pessoas que... Aliás, defender não. Eu vou fingir que eu sou uma dessas pessoas que pensam assim. Porque o que elas pensam é o seguinte: Cristo veio e morreu. Porque ele morreu, agora eu tenho a possibilidade de ser salvo.
Então é como se eu estivesse num quarto escuro e foi aberta uma porta ali para mim. Cristo, assim, eu estou num quarto escuro fechado. Pelo meu esforço, pelas minhas obras, pela minha obediência, eu nunca vou sair desse quarto. Mas Cristo veio e morreu. Por causa da morte dele, do sangue que ele verteu, aquela porta abriu. Mas para eu passar pela porta, para eu garantir que eu vou passar pela porta, aí eu tenho que viver como ele viveu. Então a morte dele dá para mim a possibilidade de ser salvo. Mas a minha conduta como a dele, porque ele também me dá força para conseguir me libertar do pecado e me purificar do pecado, é isso que vai garantir que eu vou conseguir passar pela porta. Então, a minha obediência vai preservar a salvação que ele me oferece pela graça. É assim que muitos pensam. Então, tipo, Jesus deu o pontapé inicial, eu te salvei, eu te dei a oportunidade, agora é com você, vai lá. Ele pagou uma parte do preço, eu já fiz uma parte. Agora você, se você estiver interessado, você faz a sua parte. Vou defender de novo, pessoal. Ele não fala, agora é com você. Ele fala assim, agora eu vou te ajudar. Oh, sim, sim. Eles falam assim, não, é um esforço cooperado. Então, é o esforço humano aliado ao esforço divino, conseguir, junto com a ajuda de Deus, ali junto comigo, a gente vai conseguir atingir a perfeição, abandonar o pecado, e aí eu vou conseguir atingir o estado de santidade pela força que Ele me dá, e aí nesse estado de santidade eu vou conseguir alcançar o céu, porque só vai ver Deus quem tiver a santificação. Palavras de Paulo, né? Por essa noção de santificação. E essa santificação, ela tem início, meio e fim. Essa pergunta aí... Essa não estava no script, tá? Não estava no script. É um processo, né? É um processo. O que a gente crê é que é um processo. Então, e essas pessoas, elas citam assim, a santificação é um processo que dura a vida toda. Porém, para você alcançar o favor divino, a graça divina, a santificação, que é parar de cometer pecados, você tem dia após dia vencer os seus pecados. Hoje venceu uma parte, amanhã vai ter outros defeitos, você vai lutar contra aqueles outros defeitos, e é feito então um checklist, que a gente vai fazer um outro programa sobre isso, né? O checklist da salvação. Só complementando o que o Xande falou, que Cristo fez a parte, agora a gente tem que, né, tem que continuar. É interessante porque a fé genuína, né, a fé verdadeira, que a Bíblia ensina, é um caminho de duas vias mesmo, né? Então você olha para trás, vê o sacrifício de Cristo, né? E através do sacrifício de Cristo, você agora confiando e acreditando nele, você transforma a sua vida hoje e no futuro através das suas obras de amor que revelam através da sua vida, né? Que ele vai estar agindo na sua vida. Mas aquele que não crê dessa forma, né? Que é a fé legalista, eu posso dizer fé, entre aspas, porque não seria uma fé, ele olha para trás, vê o sacrifício de Cristo e fala, poxa, caramba, Cristo morreu. Mas não foi suficiente. Então agora eu tenho que complementar isso daí. Então o sacrifício dele é real, é verdadeiro, mas não é o suficiente para minha salvação. Eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que completar aquele sacrifício. Ele também olha para trás, ele também é duas vias. Olha para trás, vê o sacrifício, mas agora eu tenho que fazer minha parte, né? Para eu poder receber o favor de Deus, para ele poder me amar mais e para eu receber agora a salvação. Então existe esse caminho também. E se eu faço essas obras, eu recebo uma retribuição que é o favor divino. O favor divino. Uma vez eu ouvi uma pregação que se chamava o 1%. Então o pregador falou que 99% Jesus já fez por você, agora você tem que fazer 1% para poder alcançar a salvação. Tudo já está a seu favor, você só tem que fazer 1%, só isso, e então você encontra a salvação. Talvez foi a inspiração daquela música do Gustavo Lima, né? 99, 1%. Olha, essa parte aí. Quando a gente olha a religiosidade pelas lentes da meritocracia, é essa conclusão que a gente chega. O foco sempre está em mim. O que eu faço, o meu desempenho está no que eu faço, quão bom eu fui. É a mesma coisa do fariseu e o publicano, né? Eu meço, estou indo bem ou estou indo mal pelo meu bom comportamento. E a gente imagina, diante de tudo isso, que a nossa santidade, a nossa santificação tem a ver com o nosso bom comportamento. Então, a gente sempre atrela santidade com bom comportamento. Nunca atrelamos santidade com relacionamento. Acho muito interessante, 1 de Coríntios, o apóstolo Paulo, ele cumprimenta o pessoal de Coríntios e fala assim, aos santos, a igreja de Deus que está em Corinto. E aí depois mete o pau neles porque estão cheios de pecado, tem até os pecados feios, né, no meio da igreja. Mas
no começo ele chamou eles de santos. Só que veja que interessante o verso 2, 1 Coríntios 1, 2. O apóstolo Paulo fala assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Olha que legal. Por que eles são santos? Por que Paulo chamou eles de santos? Eles estão cheios de pecado. Depois de chamar eles de santos, vai falar que estão errados, que tem um monte de problema. Mas ele chamou santos porque ele entendeu que eles são santificados em Cristo Jesus. Não por causa do que eles fazem ou por as obras boas deles, mas por causa de quem eles acreditam. Faz com que eles sejam santos. E eu vou aproveitar esse verso aí. É 1 Coríntios 1, 2. no versículo 2, né? Então, você leu até a parte que fala santificados em Cristo Jesus, né? E aí ele continua falando assim: chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então ele fala o seguinte: vocês são santos e vocês são santificados em Cristo, vocês não são santos por causa de vocês. Vocês são santos por causa de Cristo. Agora, vocês se tornaram santos e foram chamados para ser santos, assim como qualquer um, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você invoca o nome de Cristo, e isso é mais do que simplesmente falar Cristo, meu Senhor, invocar o nome de Cristo é você demonstrar dependência dele, né? Você reconhecer que você é indigno e que você depende dele como seu Salvador, como seu Senhor. Quando você invoca o nome de Cristo, você é naturalmente chamado para ser santo, não pelo que você faz, mas porque ele deu a você essa oportunidade de ser santo simplesmente porque você depende dele. Parece que a história de Coríntios poderia ter um título, não? Se fosse um filme, o filme seria Quando os Santos Cometem Pecado. Tem um texto só, eu acho que reforça esse pensamento aí, que diz assim, ó, Ezequiel 20:12. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E eu ia ler um que está em Levítico 20, verso 8. Tanto santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, guardai os meus estatutos, eu sou o Senhor que vos santifico. Então você percebe o seguinte, tanto nesse texto de Ezequiel quanto nesse aqui, a gente percebe que quem santifica não é eu pelo que eu faço, quem santifica é Deus. E se você pegar uma versão na linguagem de hoje, não está eu sou o Senhor que vos santifica, mas fala eu separei vocês como um povo especial e peculiar para mim. Então santificação é isso, é o ato de ser separado por Deus. Então parte de Deus a decisão de santificar. Não é uma coisa que eu consigo por mim mesmo, eu vou me esforçar pra caramba e ao me esforçar eu me torno santo. Não, Deus te separa como alguém santo e porque você é separado, você vai olhar para o mundo de uma forma diferente, seu comportamento vai ser diferente não porque você quer ser santo, mas porque você é santo. Então, por ser santo, separado e por estar na presença de Deus, aquilo que você faz vai refletir a santidade da presença de Deus na sua vida. E Deus me separou porque eu o invoquei. Eu invoquei e então ele me disse assim, tá bom, você me invocou, então você me quer na sua vida? Legal, então vou te separar. É isso aí. Você vai viver a lógica do reino, né? Você vai, na contramão, você vai promover o reino de Cristo nessa terra. Então, se você me invocou, você vai me representar. E por isso você não deve levar o meu nome na sua vida de forma vã, né? Não tomeis o meu nome em vão. Eu lembrei de um texto aqui, que está em Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Vou pegar numa outra versão aqui, que ela é uma versão um pouquinho melhor, que fala o seguinte, ó, sobre Noé. Estas são as gerações de Noé. Ele era um homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Esse íntegro aqui, no hebraico, é tamim, é perfeito. Tamim, no hebraico, significa perfeito. Só que esse perfeito não está a ver com sem pecado. Porque se a gente olhar em Gênesis capítulo 8, ele fala que havia maldade contínua no coração do homem. Só que a gente está falando aqui do que é santidade, do conceito de santidade, né? E a hora que a Bíblia fala que a gente tem que ser santo, ou que a santificação é algo necessário para que a gente esteja com Deus, essa santificação, dentro daquilo que a gente falou até agora, é o quê? É eu depender de Deus, invocar o nome dele, entender que eu sou separado por ele, e entendendo que eu sou separado por ele, eu vivo a minha vida como alguém que é separado por Deus para glorificá-lo, para exaltá-lo e tudo. Então, a questão de mudança de comportamento, de mudança de postura, não tem a ver com santificação, né? Então, assim,
para essas pessoas que têm essa ideia, que acham que você só vai, de fato, estar no céu se você não tiver pecado, se você tiver pedido perdão pelos pecados que você cometeu, para essas pessoas, sim, a santificação é um processo em que você vai, dia após dia, abandonando os seus erros, abandonando os seus pecados, né? Agora, pelo que a gente está entendendo aqui, a santificação parte de Deus para o ser humano, e é uma condição, é uma posição, acho que essa é a palavra, é uma posição em que você se encontra, uma posição de estar na presença de Deus, em que Ele te colocou nessa posição de santo, e a santificação nada mais é do que você permanecer nessa condição, na presença de Deus, invocando, dependendo dEle, e é assim que você vai ver a Deus, porque só vai ver a Deus quem depender dEle, né? A gente só é justificado dependendo do sacrifício de Cristo. Okay. A gente está tentando mostrar que santo não é aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Santo é onde eu estou, a minha posição diante de Deus, né? Se Ele... Entendeu? Se Ele me separou para ser santo, eu estou na presença dEle, eu sou santo, independente de cometer erros ou não. Isso aí já foi esclarecido, né? E agora tem os degraus da santificação, mas eu não me torno santo quando eu chego... Os degraus. Então, eu não me torno santo quando eu cumpro todos aqueles frutos do Espírito, né? Eu sou santo e vou desempenhar esses frutos, e cada um vai chegar num patamar, né? Num degrau diferente. Então não quer dizer que para eu ser santo eu tenho que chegar no último, né? Eu já me tornei santo, tanto que o Paulo já falou isso para a igreja de Corinto, vocês são meus santos e tal, cheio de pecado. Alguns ali estavam num nível acima do outro, e isso aí tem a ver com a parte de obra, né? Que vai ter a ver com galardão. Mas enfim, aí vai ser um outro assunto, eu acho que a gente vai entrar. No episódio de hoje, nós entendemos que... Então, no episódio de hoje, que a gente está falando sobre ser 100% santo e, mesmo assim, continuar sendo 100% pecador, isso não quer dizer que é uma carta aberta para a gente falar assim, agora estamos liberados, vamos cometer pecado e tal. A gente sabe que o pecado é prejudicial, a gente sabe que o pecado é algo que a gente precisa ficar longe dele porque ele é nefasto, ele é perigoso, ele só nos leva para a ruína, para a tristeza, para o declínio. Mas a gente não pode achar que santidade tem a ver com ausência de pecado. Ser santo, de acordo com a palavra de Deus, tanto é que foi falado aqui pelos colegas, que Paulo chamava o pessoal de Corinto, chamava eles de santo, mas eles eram muito pecadores. Então, por mais que a gente esteja nesse processo atingindo a santificação, no processo de santificação, e a gente é considerado separado, santo, mesmo assim a gente continua com essa natureza pecaminosa, porque a gente não vai abandonar a natureza pecaminosa até que Cristo venha e nos liberte dessa natureza pecaminosa pela sua graça. Podemos parar de cometer atos pecaminosos, mas continuaremos sendo pecadores. A ideia do episódio de hoje é explicar que santidade não tem a ver com o que você faz. Que os grandes equívocos com relação a isso é a gente acreditar, porque a gente cresce pensando assim, que ser santo tem a ver com o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, com aquilo que eu escolho renunciar, negar ou praticar. Então, a santidade tem a ver com você alcançar um nível de obras, de atitudes, de comportamento que seja compatível com o padrão que Deus exige. E a gente está entendendo aqui que santidade não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Deus fez por mim, me oferecendo essa posição de santo quando eu o invoco. Ao invocá-lo, eu me torno santo, porque a presença dele passa a fazer parte da minha vida, e como santo, eu vou procurar fazer com que o meu comportamento seja para levar outras pessoas a conhecerem esse mesmo Deus que me salvou, que me amou, que me transformou por completo. Então, a obediência é consequência da santidade. A obediência não me leva à santidade, né? E a gente pode falar o que é obediência em algum outro episódio aí. Pode usar uma frase que eu ouvi uma vez, um pregador falando, que Deus, ele não é um Deus retributivo, ele é um Deus atributivo, né? A santidade, ele nos dá, não pelo que eu fiz, ou porque eu deixo de fazer. Ele sempre está nos atribuindo, né? Não só a graça... Perdão, misericórdia. Exatamente. Perante a lei, 100% pecadores. Perante Jesus, 100% santos. É isso, pessoal. Vocês sabem o que fazer. Vocês precisam curtir o vídeo, compartilhar. Comentem aí, né? Façam as suas colocações e divulguem para que a gente possa continuar, né? Não parar novamente. Não desmorecer. Será que tem mais semana que vem, hein? Sim, até a próxima sexta-feira. É que a última vez que o Guilherme falou isso faz 2 anos e meio atrás, né?